Futebolço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Então, antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, já segue minha conta pessoal lá no Instagram. Ó, amanhã temos jogos importantes aí na Sul-Americana e na Libertadores. Você pode fazer a sua aposta na 1xBet, tá? O link aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Corre lá, clica e usa o nosso cupom que você dobra o primeiro depósito. Temos amanhã a equipe do Corinthians recebendo a equipe do Estudiantes pela jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, e na Libertadores o Inter visita o Bolívar, jogo também de ida das quartas de final, tá bom? Você pode apostar e se divertir lá na 1xBet e de quebra ajudar meu trabalho, mas tem que ser no link que tá aí no primeiro comentário fixado, beleza? 1xBet, parceiro do canal Futebolço. Bom, galera, tem bastante notícia boa pra gente trazer aqui e algo que a gente pode dizer que já são confirmações. Vamos por etapa. Primeiro, a rodada foi finalizada agora há pouco. O Goiás chegou a estar perdendo pela equipe do Atlético Paranaense dentro de casa, e aí por volta de 32, 33 minutos da segunda etapa, chegou ao empate com o atacante Alisson, tá? O resultado foi bom, porque o Goiás não empatou em casa, né? A gente veio de uma vitória, tiramos 2 pontos dele na rodada, poderia ter sido pior, eles poderiam ter vencido, e teve perto, tá? O Goiás empatou, tava amassando o Atlético Paranaense, e por pouco ali não virou o jogo, mas por pouco mesmo. O goleiro Bento fez algumas defesas, teve bola passando rente à trave ali, teve um fogo amigo, uma bola bem cruzada, o jogador do Goiás entrava sozinho para cabecear, e aí o outro jogador do Goiás entrou na frente, tentou cabecear meio mal posicionado e finalizou mal. Então, pelo que eu vi do jogo no segundo tempo, ficou barato aí para o Atlético Paranaense, um resultado bom para a gente. Essa é a primeira boa notícia. Segunda, de fato, o Gabriel Dias não teve uma lesão de joelho, a lesão dele foi muscular. E aqui eu quero voltar num comentário que eu teci no pós-jogo, que eu disse, cara, uma preocupação que eu tenho com o Gabriel Dias é o joelho dele. Ele é um jogador que já há muito tempo, mas é há muito tempo mesmo, no Cruzeiro e no Vasco, que ele já está caminhando para o final da sua segunda temporada, ele tem um problema de joelho meio que crônico, tanto que o Vasco fez uma cirurgia na patela dele para tentar corrigir o problema. Ele toda hora, uma lesão no joelho, volta, lesão no joelho, volta, o joelho dele incha. Ele vem já assim há um bom tempo, tá? E o receio que eu tinha era o Vasco trabalhar o Gabriel, ele melhorar e logo ele ter um problema de novo no joelho e a gente ter que entrar naquela situação do Léo Matos, da situação do Brenner e do Ramon. E óbvio que o lado humano está em primeiro lugar. A gente torce pela situação do atleta e eu tava de longe, eu tava lá na tribuna, e quem não teve a oportunidade de ir ao Maracanã ainda ou nunca percebeu, a tribuna fica lá no alto, no lugar mais alto do estádio, junto com as cabines, você enxerga tudo muito de longe. E de onde eu tava vendo o Gabriel socando o chão, revoltado e chorando copiosamente, sem ter informação, eu falei, cara, ele estourou o joelho, porque não é normal um jogador ter uma lesão de coxa e ele gritar do jeito que ele tava gritando, socando o chão. Pro Gabriel Dias deve ter sido uma carga emocional, ainda que não for o joelho, porra, não é possível, cara, eu tô há 1 ano e 1 mês sem jogar, quando eu volto com 10 minutos em campo eu estouro a coxa, e aí bateu esse mix de desespero, barro que ele se entregou, e aí ele teve aquela reação. Mas para quem não tem informação ainda, vídeo histórico do jogador, a primeira coisa que você pensa é, estourou o joelho de novo. E eu já tinha isso comigo, eu achava até que o Gabriel não seria mais utilizado, o que o Vasco fez com o Sarrafiori. O Sarrafiori recuperou o joelho, tinha condição de jogo e o Vasco não relacionava. Preferiu deixar ele treinando até acabar o ano para devolver ele para o Inter. E é o que eu imaginava que o Vasco ia fazer com o Gabriel. Deixar treinando até dezembro, ele tendo condição de jogo, mas não relacionando, para que não renovasse o contrato, ele seguisse a sua carreira fora do clube. E ao retornar e ter esse problema, foi a primeira coisa que me passou na cabeça, tá? De qualquer forma, melhoras ao Gabriel Dias, que Deus abençoe. Tem um ser humano ali antes da questão nossa, do vínculo com o nosso clube do coração. De forma alguma o meu comentário no pós-jogo ali foi de uma forma depreciativa e não pensei nele. Foi muito bacana da parte dos jogadores. Léo Jardim, teve mais alguém, cara,
que falou do Gabriel, o quanto ele é importante no grupo, o quanto ele se dedica, inclusive ele é exemplo para os seus companheiros, sempre com o astral lá em cima, trabalhando duro para voltar, e os jogadores dedicaram essa vitória a ele no vestiário. E a notícia boa é que a lesão dele foi de coxa e ele deve ficar de 1 a 2 semanas fora. Então é um jogador, sim, que a gente pode contar para a sequência da temporada. Tomara que essa cirurgia dele do joelho tenha definitivamente resolvido o problema dele. Mas que, de fato, é um jogador que pode voltar a ter esse problema do joelho e ficar nessa situação que outros atletas que eu já mencionei teve, é um risco, sim, que a gente tem. É um jogador que, se tiver inteiro, fisicamente sem problema, defensivamente ajuda muito. É um jogador que vai muito ao fundo e quando vai normalmente, pelo menos foi assim na Série B do ano passado, tem muita dificuldade, muito limitado, mas defensivamente é um leão, um cara que marca, às vezes até um pouquinho, muito firme, chega para alguns até de forma meio desleal. Mas enfim, boa sorte ao Gabriel. Eu fiz um mix aqui do meu comentário do pós-jogo, mais algumas situações e fechei o pacote Gabriel, tá? Agora, vamos falar de fato das melhores notícias para mim. Já dei minha visão para vocês sobre a questão da rodada, tem até um vídeo Torcedores Calma, depois você assiste lá se você não assistiu. O que eu quero dizer é o seguinte, o Ramon Dias deu uma cara para o time do Vasco. E hoje a gente pode sim, de fato, dizer que nós vivemos um novo momento. O Ramon Dias achou um esquema tático, ajustou alguns jogadores numa posição que ele conseguisse render melhor do que ele vinha rendendo e conseguiu encaixar os reforços e extrair o melhor desses caras. E aí a gente tem exemplos para dizer aqui. Sobre correção de posição, eu posso falar de 2 atletas que hoje vêm ajudando da forma como vem atuando. Os primeiros jogos do Medel não foram muito bons. O jogo do Atlético Paranaense, ele quase deu 2 gols para o time do Furacão, graças a Deus o gol não saiu, mas o Medel perdeu umas bolas bobas, dominando de costas, tendo que girar e vinha sem jogar um bom tempo. O jogo do Corinthians foi o pior jogo do Medel com a camisa do Vasco, perdidão no meio campo, dando bote lá em cima, tomando bola nas costas, chegando atrasado. Mas desde a ida dele pra zaga, que foi o jogo do Grêmio, o Medel tá jogando um absurdo. São 3 jogos assim excelentes e retocáveis, e com destaques ainda mais elevados para o jogo contra o Grêmio, que ele marca individualmente direto ali o Soares, e ontem no Maracanã, firme, recuperando. E aqui eu vou trazer números, para não ficar só aqui no pipipi, no popopó. Vamos a números, porque eu gosto muito sempre de trazer para vocês informação de número. Olha os números do Medel no jogo do Galo. Ele foi o primeiro jogador do Vasco em ações defensivas, 12. Ele foi o jogador que mais cortou bola, 6. Ele foi o jogador que mais teve aproveitamento de passes corretos, 89%. Ele foi o melhor jogador do Vasco em lançamentos, 4 lançamentos certos. Ele foi o terceiro jogador do Vasco em bolas recuperadas, 7. Ele foi o terceiro jogador do Vasco que mais desarmou, 3 desarmes. E ele foi o terceiro jogador do Vasco que teve a melhor nota na partida, 7.4. E aqui vai uma outra informação. Considerado as 5 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, que é o período que o Medel chegou ao Vasco, do jogo do Atlético Paranaense até o jogo do Atlético Mineiro, ele é o jogador que tem maior aproveitamento de passe, 92%. Ele tem 69% no aproveitamento do passe longo. Ele tem 33 bolas recuperadas e 18 cortes. A média dele de atuação é 7 no SofaScore, tá? O Medel é o jogador que mais recupera a bola no campeonato nessas 5 últimas rodadas, se você considerar todos os zagueiros da Série A, tá? Então isso é o que o Medel tem entregue ao Vasco. E agora eu vou falar de um jogador que para muitos não deveria nem vestir mais a camisa do Vasco e está jogando muito bem e com regularidade, não foi o último jogo, o Zé Gabriel. O Zé Gabriel acertou a primeira volância do Vasco. É um jogador que está dando segurança para o Praxedes e o Paulinho jogar bola. É um jogador que ontem roubou algumas bolas fundamentais em lance que o Hulk já tinha limpado um jogador do Vasco. Ia queimar em gol.
tem acertado os passes, alguns passes longos. Quando o negócio aperta, ele faz mais curtinho, né? Ainda tem essa questão do excesso de confiança. De vez em quando ele tenta jogar um pouco diferente e acaba às vezes errando. Já falei isso e falo isso desde o começo do ano. O problema do Zé é que às vezes ele acha que ele joga um pouquinho mais do que ele joga. Se ele fizer um pouco mais do feijão com arroz, ele é um jogador que ajuda demais. E cresceu muito na mão do Ramon Dias. E vale a pena também lembrar e ser justo, quem resgata o Zé Gabriel é o Barbieri. Ele estava sequer sendo relacionado, ele traz ele de volta para o jogo do Flamengo, apesar do Vasco ter ido mal naquele jogo. O Zé Gabriel e o Matheus Carvalho foram os poucos jogadores que atuaram bem naquele dia, assim como o Jair, né? E depois ele entra na equipe e não sai mais. Na mão do Ramon ele subiu de produção, mas quem recolocou o Zé Gabriel e fez ele voltar a atuar foi o Barbieri. Tá? Então se tem dois jogadores aqui. Agora, eu tenho que destacar também, o Léo é regular a temporada inteira. O Léo Jardim estava voando, falhou em alguns jogos importantes e dá para dizer que ele cai junto com a equipe e a equipe retoma, né, um prumo no campeonato e ele retoma junto. Tá? O empate contra o Bragantino tem dedo do Léo Jardim. A vitória contra o Grêmio tem dedo do Léo Jardim, que fez ótimas defesas e defesa inclusive em final de jogo. Ele pega um voleio meio sem pulo do Soares, praticamente no último lance da partida. Ontem contra o Galo, de novo no último lance do jogo, ele faz uma defesaça. Teve uma cabeçada um pouco antes, teve um chute de frente que o Hulk dá uma pancada meio que no meio do gol. Ele espalma, ele foi decisivo de novo, assim como ele tinha sido decisivo contra o Galo lá em Minas Gerais na estreia do Brasileiro, que ele foi disparado o melhor jogador do Vasco em campo. Gosta de jogar contra o Atlético Mineiro. Então é um jogador que voltou a jogar bem. O Peck também cresceu muito na mão do Ramon Dias. E de novo, os melhores momentos do Vasco no campeonato tem dedo do Gabriel Peck. O início de campeonato bom do Vasco, o Peck era o melhor jogador do time. E essa retomada do Vasco do time no campeonato tem também um momento de melhora do Gabriel Peck. Então o Gabriel Peck tem sido um pouco do termômetro do time. Quando ele tá bem, o time tá bem. Quando ele tá mal, o time fica mal. E aqui vamos falar dos reforços. Se tem o Medel, mas o que o Paulinho e o Praxedes trouxeram de qualidade para o meio campo do Vasco. E aqui vou até já dar uma pincelada breve. Isso é um assunto que cabe um vídeo só para mim falar sobre isso. Não vejo o Ramon Dias tirando nem o Paulinho nem o Praxedes para botar o Payet. Ou o Payet entra na ponta esquerda, desloca o Peck para a ponta direita e sai o Serginho, o Orelhano, que são jogadores que atuaram nos últimos jogos, ou ele mexe no esquema. Talvez vai para um 4-4-2 losango, com o Zé Gabriel na frente da área, Praxedes na esquerda, Paulinho na direita e o Payet como esse homem mais centralizado. Há lá aquele 4-4-2 do Jorginho em 2015, com dois homens na frente. O Verratti de referência e o Peck girando em volta dele, sendo um segundo atacante. O próprio Payet pode ser esse segundo atacante, aí dependeria de quem ele traria para esse homem aqui atrás dos dois atacantes, tá? Não sei, estou muito curioso para entender como o Ramon Dias coloca o Payet nesse time. Ele tem adaptado o time de acordo com as peças e também de acordo com o adversário. Não morre abraçado com uma formação. Ele chegou a atuar com 3 zagueiros em 2 jogos, depois voltou para esse 4-3-3 aí com esses jogadores que eu citei. Então estou de fato curioso para entender como o Payet entra no time, mas não vejo de forma alguma nem o Paulinho nem o Praxedes sair. Primeiro que seria injusto, porque os dois estão jogando muita bola, e para mim a declaração do Ramon Dias depois do empate com o Bragantino é assim, ó, definitivo e para quem é bom entendedor, um pingo é letra, tá? Porque ele é perguntado sobre o Payet, na última pergunta da coletiva ele faz questão de dizer: o Payet é um jogador de hierarquia, mas hoje eu senti falta do Praxedes. É um jogador que cadencia o jogo, segura a bola, tem bom passe, tem controle no meio de campo. E para quem não sabe, o Ramon Dias pediu o Praxedes, e quando o Botafogo recebeu o Red Bull Bragantino aqui no Engenhão, o Ramon Dias foi ter uma reunião pessoal com o Praxedes. Conversou com ele, ficou encantado com o material que ele recebeu do Praxedes, e após essa conversa ele falou: Paulo, pode contratar.
Então, é um jogador que eu enxergo por esse bastidor e por essa falha em Bragança, que é o homem de confiança dele nesse meio campo. E o Praxedes não sai da equipe, tá? E acabei de dar essa volta toda para falar do bastidor. O Praxedes tem jogado demais, cara. É o diferente. O Paulinho tem sido 8. O cara que carrega a bola, se espalha no campo. Mas o cara da cadência, que segura, mete uma bola, protege, acelera quando tem que acelerar. O termômetro do time, acelera, segura, tem sido o Praxedes. O cara com muita qualidade, o falso lento, ele parece que é lento. O Paulinho já é aquele boxe-to-boxe, é o carregador de bola. É o cara que pega a bola na volância, vai arrastando até o atacante, sai do meio, vai até a ponta entregar a bola no jogador que atua mais aberto. Tem sido o diferente, né? O cara que carrega a bola e o cara do drible, né? Até das pifadas. Encaixou, cara. Eu acho que esse meio campo não tem que mexer assim como a zaga. Medel, Léo acertou muito. Eu vejo dificuldade na lateral direita e hoje, com as opções que nós temos, o Robson tem sido o jogador que melhor tem atuado por ali. E olha que eu acho que o Robson ofensivamente deixa muito a desejar. Mas é um cara que tem deixado aquele lado direito mais protegido, porque o Puma, infelizmente, fez um grande campeonato carioca. Tomara que o Ramon Dias consiga recuperar esse jogador, porque tem muito potencial, mas metade, ou talvez mais da metade que o Vasco, dos gols que o Vasco sofreu no Brasileiro, foram em cima do Puma Rodrigues. Ou ele toma o drible, do drible dele sai o gol, ou a jogada começa em cima dele e termina do outro lado. E, infelizmente, se eu for citar aqui, eu vou passar um tempão do vídeo citando, ó, tomamos um gol aqui, um gol aqui, um gol aqui, um gol ali, um gol ali. Vou dar um exemplo de um jogo que o Vasco quase perde a vitória por causa dele, na estreia, lá no Mineirão. O Vasco ganhava de 2-1 no finalzinho do jogo, ele foi sair driblando na linha de fundo, tomaram a bola dele, foi no fundo e rolou-se a bola para trás. E por pouco, no último lance, o Vasco não toma um gol. No lance, numa jogada de displicência dele. Fora o lance do gol do 1-0 do São Paulo, que o Cagliari faz o gol numa jogada que ele dorme. Teve também o jogo do gol do Santos em São Januário. Vários outros lances. O primeiro gol do Corinthians, que o Renato Augusto escora pro Maicon vir dando a tijolada. A jogada começa em cima dele. O Renato Augusto passa por ele como tá passando pelo Cone. E tem vários outros jogos. Se eu for ficar falando aqui, eu vou longe, tá? Então citei o Robson, que tem sido importante. E é isso, cara. O Paulinho, que jogador. E aqui vai também, vale um comentário, porque isso não vai mudar nunca e é normal, tá? É só uma relembrança, tá? Sem, de alguma forma, querer condenar vocês. Até porque isso é normal. A gente tem um péssimo hábito de comentar futebol com nome. Tem nome, é bom. Não tem nome, não sei não, qual é desse cara aí. Quando o Vasco anuncia Paulinho, que era Paulinho Paulo, ele já pediu pra parar de chamar Paulinho Paulo, que ele é Paulinho, não sabe de onde saiu esse Paulo aí. Quando saiu Praxedes, que estava encostado e ninguém queria mais lá em Bragança. Tanto é que eu vou ler um comentário de uma página importante que cobre o Red Bull Bragantino, que é a Central do Braga, um perfil até verificado. Praxedes aqui no Bragantino não conseguia acertar um passe de 5 metros. Aí chega no Vasco e vira o Zidane no auge. Tá de sacanagem, kkkk. Esse comentário foi feito a 12h50 de ontem, ou seja, logo após o jogo, os caras estavam vendo ali o jogo entre Vasco e Atlético Mineiro e viram um absurdo que o Praxedes jogou e vem jogando, tá? Então, o Praxedes é um jogador que chegou assim. O Serginho Kosovo, né, teve muita brincadeira no começo, também é um cara que tem ajudado. O Verratti, jogador que só jogou em time pequeno e a 777 vetou num primeiro momento. Não, pô, o cara já tem 35, nunca jogou num clube grande, vai investir dinheiro num cara de 35 anos assim? Melhor não. Quando o negócio apertou, o Diego Costa tava melando e a janela ia fechar, cara, vai no cara mesmo, não tem tu, não vai tu mesmo, meio que no desespero, e foram no Verratti. E o cara chegou e tem sido decisivo. Que é um cara que, se você olha o currículo, porra, 35 anos, nunca jogou em clube grande, estava jogando a segunda divisão da Argentina até outro dia, vai dar certo aqui? Tem dado muito certo. Então a gente tem esse hábito, e aqui vou fazer um pouco, não gosto de dizer esse termo não, até porque eu sou cristão. Vou ser o do contra um pouquinho aqui, estou com uma expectativa boa no Payet, mas muitas das vezes o cara chega com uma expectativa absurda com o nome e não rende. E é o desconhecido que chega ali e entrega. E eu vou pegar uma aspas do Serginho na coletiva. Eu prefiro surpreender do que decepcionar. O que ele estava querendo dizer? Às vezes,
você chega com uma expectativa grandona, tipo o Rossi, o que a torcida gosta muito, tá voltando, e às vezes esse cara não rende, e o cara que vem desconhecido, pô, tá de sacanagem, quem é esse cara? E é o cara que você não espera nada, joga bem, e aí você fica contente pela surpresa. Então, vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso. O próprio Ramon Dias, apesar de ser um treinador muito vitorioso, quase ninguém conhecia aqui no Brasil, diga-se de passagem, e tem também transformado o Vasco aí da noite pro dia. Então as boas notícias são essas. O trabalho do Ramon Dias dando muito certo. Zé Gabriel recuperado, voltou a ser um jogador importante. Talvez nunca tenha sido no Vasco e hoje é. O Robinson tem contribuído bastante pela lateral direita. Paulinho e Praxedes, dono do meio campo. Com Medel e Léo. Hoje, o Vasco tem uma das melhores duplas de zaga do Campeonato Brasileiro. Piton voltou a fazer um bom jogo. O Léo Jardim é o goleiro, não sei como é que tá agora, mas até outro dia era o goleiro com mais defesas difíceis no Campeonato Brasileiro. Um atacante igual o Verratti que em 3 jogos faz 2 gols, sofre um pênalti e cabeceia a bola que origina o rebote pro gol do Serginho. Então a gente tem visto esse desempenho do time do Vasco. Então tomara que a nossa caravela tome rumo de vez aí e o Vasco termine esse campeonato digno, quem sabe até beliscando uma competição internacional. Mas hoje o foco tem que ser primeiro em escapar dessa zona maldita aí e quem sabe a gente não consegue vislumbrar coisas melhores mais à frente. Então esse é o combo de boas notícias hoje aí. Lesão do Gabriel Dias não é tão grave, Goiás empatou e o molho do Ramon Dias tá ficando azeitado e parece que vai ser um prato bem legal. Beleza? 1, 2, 3. Futebolaço, tamo junto família. Amanhã eu volto com a nossa primeira edição. Tamo junto.